A internet sempre foi um lugar onde tudo pode acontecer. Vídeos fofos, memes, pessoas anônimas viralizando do nada. Mas em 2010, alguns vídeos começaram a circular que não tinham nada de inocentes. E tudo começou com gatinhos. Oi, eu sou Vitória Moura e se você curte casos criminais, histórias reais e mistérios que parecem nunca ter fim, então pode deixar o like e clicar em se inscrever, porque esse canal foi feito pra você. Gente, eu já vou começar pedindo perdão, porque hoje tá um dia daqueles de ventania aqui em Natal. Quem é daqui sabe o quanto que venta. Então já peço perdão, o microfone está a caminho, viu? Está a caminho. Sentaremos o microfone aqui nesse canal, meus amigos, seremos profissionais, tá certo? Então eu desde já peço perdão, mas chega de papo também, né? Bora pro caso. Tudo começou com um vídeo sendo postado com um título estranho: um garoto e dois gatinhos. Para eu poder contar todo o resto desse caso, eu já preciso dizer que é um caso muito sensível, que precisa de certas descrições muito pesadas das coisas que ocorreram. Então, se você não se sente bem com esse tipo de vídeo, pode colocar um próximo, tá certo? Mas eu preciso descrever o que aconteceu. Então, nesse vídeo, um garoto e dois gatinhos, ou um menino e dois gatinhos, aparece um cara. Ele tá com uma franja cobrindo metade do rosto dele e tá tampada, borrada o rosto dele no vídeo. E aí ele aparece acariciando dois filhotinhos de gato em cima da cama. E até aí tudo bem, parecia um vídeo completamente inofensivo, onde ele só tava brincando com esses gatinhos. Mas de repente tudo mudou. Ele pegou um saco plástico, colocou os dois gatinhos dentro desse saco e fechou. Nisso que ele fechou, ele ainda por cima pegou um aspirador de pó e sugou todo o oxigênio desse saco. E, obviamente, os gatinhos morreram asfixiados. Quem assistia não conseguia nem acreditar no que estava vendo. E o pior, aquilo não era só mais um vídeo perdido, por acaso, lá no YouTube. Ele estava sendo realmente compartilhado. E alguém queria que ele fosse visto. E diferente de muitos vídeos que são postados na internet e as pessoas não ligam, muito pelo contrário, essas pessoas ligaram e ligaram para valer. Muitos fóruns de denúncias foram criados para descobrir quem era essa pessoa, esse monstro por trás desses vídeos. Gente, se tem uma coisa que não se pode mexer na internet é com criança e com animal. A galera vai à loucura e nesse caso aí não foi diferente. Todo mundo queria saber quem era esse cara. Enquanto muitas pessoas se recusavam a assistir esse vídeo, outras assistiam de novo e de novo e de novo. Não por curiosidade, mas para tentar tirar alguma pista desse vídeo, para tentar identificar por onde começar a procurar quem fez. Nisso, um grupo no Facebook foi criado, um grupo não oficial, que não tinha apoio da polícia, mas tinha o que é necessário, acho que para solucionar qualquer coisa: tempo, pessoas indignadas e uma obsessão para solucionar esse caso. Entre os membros desse grupo, duas figuras se destacaram. Diana Thompson. Diana não era policial, ela trabalhava em um cassino lá em Las Vegas, mas tinha um olhar extremamente analítico, paciente e detalhista, o que era muito importante. Ela era o tipo de pessoa que conseguia ficar horas observando um único frame, procurando algo que ninguém mais veria. E ela levou isso a sério, muito sério. Uma outra pessoa também que foi muito importante para solucionar esse caso foi John Green. John era o oposto em alguns aspectos da Diana. Ele era mais impulsivo, direto, mas igualmente e obcecado por respostas. Ele se envolveu profundamente na busca. Passava horas cruzando informações, comparando perfis, tentando ligar pontos. O grupo começou com uma ideia simples: se esse vídeo foi gravado em algum lugar, esse lugar pode ser identificado. Então o grupo começou a desmontar o vídeo, literalmente, segundo por segundo. E então eles começaram a investigar tudo: a tomada na parede, a marca do colchão, se tinha algum sapato, se tinha qualquer vestígio exclusivo. Mas infelizmente eles começaram a ficar muito frustrados, porque nada era exclusivo o suficiente para ser uma pista.
entendeu? Nada se tornou exclusivo o suficiente para ser uma pista. E a sensação de frustração começou a bater em todos naquele momento. E aí, dias se passaram, depois semanas e nada. Nenhum nome, nenhuma localização, nada concreto. E isso começou a gerar um sentimento perigoso dentro do grupo. Impotência, porque enquanto eles investigavam, o responsável ainda estava livre e poderia fazer de novo. E enquanto o grupo estava ali tentando encontrar o culpado, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Vários perfis falsos começaram a comentar nesses fóruns lá no Facebook. Muitas vezes dando dicas falsas, fazendo comentários provocativos, e isso gerou um alerta nas pessoas, principalmente naquelas duas que eu citei. Será que ele tá aqui também nesse fórum? Será que ele tá participando e vendo tudo que a gente tá debatendo sobre quem é ele? Nesse momento, Diana disse algo que marcaria o caso. Ele quer que a gente encontre ele. Ele está se divertindo com isso. E foi aí que a investigação deixou de ser apenas uma busca e se tornou um jogo psicológico. Porque se aquele cara tava ali naquele fórum comentando também, então ele queria ser encontrado, ele queria ser notado. E aí então vieram mais vídeos, cada um mais perturbador que o outro. No segundo vídeo, o homem aparece novamente com um gato. E dessa vez o animal é colocado em situação extrema, envolvendo também um outro animal. Ele simplesmente pegou um gatinho e colocou em cima da cama e começou a brincar novamente com o gatinho, como se nada de ruim fosse acontecer. Mas logo depois ele mostra uma cobra. E aí vocês sabem, né? Ele fez já exatamente isso que vocês estão pensando. Botou a cobra pra comer o gatinho e foi exatamente isso que ela fez. Eu não consegui assistir o vídeo, mas eu vi vários frames desse segundo vídeo na internet. E quem quiser assistir esse vídeo tá indisponível, viu? Na internet. Mas, por favor, gente, pelo amor de Deus, né? O que mais me chocou nesses frames foi a frieza dele, a calma que ele tava lá. Foi como se ele estivesse ensinando, entendeu? Como se ele estivesse ali só gravando uma coisa encenada, sem sentimento, sem nada. Ele não demonstrou nenhuma reação. Foi a coisa mais normal do mundo pra ele fazer aquilo ali. E no terceiro vídeo não foi diferente do segundo e nem do primeiro. Parece que os graus de crueldade só ia aumentando. Nesse terceiro vídeo, que eu também não assisti, só vi alguns frames, ele simplesmente pega o gatinho, começa normal, né? Pega o gatinho, faz carinho, finge que nada vai acontecer, mas do nada ele pega o gatinho e afoga ele e mostra o gatinho se batendo até morrer. E aí, uma coisa que chamou a atenção do pessoal do grupo nesse vídeo foi que tinha uma trilha sonora tocando no vídeo dessa vez. Tinha música, então ele não fazia aqueles vídeos por impulso, era algo realmente encenado, entendeu? Ele queria ser visto, tinha toda uma produção por trás dos vídeos que ele fazia. Dessa vez, quando o grupo voltou a analisar vídeo por vídeo, eles viram que ali surgiu um padrão, entendeu? Tinha uma escalação de níveis nos vídeos que ele postava. No primeiro ele chocou todo mundo com o que aconteceu. Depois ficou um vídeo mais produzido, começou a escalar. E a pergunta que eles fizeram foi: até onde esse homem quer chegar? Qual será o próximo passo dele? E se esses vídeos que ele tá produzindo se tornou para ele um espetáculo, com certeza os próximos vídeos não vão envolver só animais. Já que ele já sabe até onde ele pode ir, com certeza ele vai mais longe do que só animais. E aí então, sem muitas pistas, eles começaram a focar novamente em uma única coisa que não fazia parte do cenário. Fazia parte do próprio suspeito. A franja dele, porque era a única coisa que ele deixava mostrar no vídeo, era a sua franja. E então a internet ficou louca, os grupos ficaram loucos, começaram a pesquisar tudo que é tipo de foto que poderiam encontrar uma franja igual a do cara do vídeo. E nisso, enquanto os vídeos ainda estavam lá circulando, outra coisa começou a aparecer: fotos do possível suspeito. Um homem jovem, aparência cuidada, olhar direto para a câmera. E o detalhe que fez todo mundo congelar: a franja. A mesma franja.
as imagens começaram a ser compartilhadas nos grupos, comparadas lado a lado com os vídeos. Zoom por zoom, análise de pixel, discussões intermináveis, e a pergunta agora não era mais quem fez isso, mas sim, esse cara das fotos é o homem dos vídeos? E então esse grupo não tinha mais apenas agora uma franja. Eles tinham uma franja, um rosto e um possível suspeito. E um suspeito que já tá ali na internet há um bom tempo, trabalhando como modelo. Ele fazia várias fotos, fazia algumas campanhas, tinha até então uma vida de blogueiragem na internet. Esse cara, esse suspeito, saiu até uma notícia que ele se envolveu com uma famosa, mas na verdade nem que saiu uma notícia, né? Tinham vários sites como se fosse... Como é que eu posso falar? Aquele negócio de fã. Ah, eu sou fã de fulano de tal. E tinham vários sites desse tipo pra esse cara, entendeu? Só que todos esses sites praticamente tinham os mesmos comentários. Tipo, ele é muito lindo, ele é muito lindo, ele é muito lindo. Em todos os sites. Tipo, com as mesmas frases, os mesmos elogios, os mesmos tudo. Era tudo igual pra esse cara. E então veio uma parte confusa. Os investigadores perceberam que aquele homem não usava apenas um nome. Eram vários. Perfis falsos, histórias diferentes, versões diferentes de si mesmo. Era como se ele estivesse constantemente se reinventando, ou pelo menos tentando se esconder dentro das próprias mentiras. E enquanto o pessoal do grupo estava lá tentando saber mais sobre esse cara, os comentários lá no grupo do Facebook também não paravam, enviam de muitos perfis falsos, entendeu? Muitos fakes que não tinham foto, apenas alguns nomes assim, sabe? Meio estranhos. E esses comentários eram bem esquisitos. Algumas pessoas defendiam esse cara, outras não. Vocês não viam aqui? Alguns desses comentários eram para defender esse cara, outros não apoiavam tanto assim ele, e outros comentários davam até dicas, como se fossem pistas de coisas que somente o cara que realmente gravou o vídeo saberia. Eram detalhes muito específicos do vídeo. E então todo mundo ligou a lanterninha na cabeça e falou: esse cara tá aqui. Esse cara tá vendo o que a gente sabe dele e esse cara tá tentando manipular tudo que a gente descobre. Em determinado momento, alguém do grupo recebeu uma mensagem bem direta, sem contexto, sem explicação, apenas uma provocação. Algo como: vocês nunca vão me pegar. Não havia prova de quem enviou, mas o timing era perfeito demais para ser coincidência. E nesse ponto, o pessoal do grupo começou a perceber que não se tratava apenas de descobrir o nome desse cara. Esse cara era alguém que queria ser visto, queria ser perseguido e também queria conduzir tudo nos bastidores. E aí então o nome começou a aparecer com mais frequência, não como uma certeza absoluta, mas como uma possibilidade forte, repetida, discutida, investigada. Um nome que parecia se encaixar em tudo, nas fotos, nos perfis, no comportamento, mas ainda havia um problema. Não existia prova definitiva e a polícia ainda não estava envolvida de forma significativa nesse caso. Era como ter quase todas as peças, mas faltar a que confirmaria tudo. Eles tinham um rosto, tinham um padrão, tinham até um nome, mas ainda não tinham a certeza. E enquanto a internet tentava provar quem ele era, ele já estava preparando o próximo passo. E no meio disso tudo que estava acontecendo, os vídeos, as pistas, as provocações, os comentários, a galera que estava investigando, tinha uma coisa que não saía da cabeça deles. Aquilo não ia parar. E eles estavam certos. E foi então que no final de maio de 2012, um novo vídeo começou a circular. E não era mais sobre animais. E o próprio título do vídeo já era um aviso. E o nome do título era Um Lunático e um Quebra-Gelo. E esse vídeo não era igual aos outros. Era um vídeo mais longo, mais frio, mais calculado e com certeza mais terrível. E então no vídeo nós vemos duas pessoas. O cara da franja ainda cobrindo o rosto em pé e um cara deitado. E esse cara deitado era a vítima. O nome dele era Jun Lin. Ele tinha 33 anos, era natural da China e havia se mudado para o Canadá em busca de uma vida melhor.
Jun Lin estudava na Universidade Concordia, em Montreal. Trabalhava. Era descrito por amigos como gentil, reservado, extremamente educado. Ele estava longe da família, tentando construir um futuro. Jun Lin foi visto pela última vez no dia 24 de maio de 2012. Naquela noite, ele teria se encontrado com alguém. Esse encontro foi marcado pela internet para sempre. E essa pessoa era o homem que vinha sendo procurado há meses. E o vídeo, por si só, já é perturbador. O que acontece nele? Afinal de contas, é um lunático e um quebra-gelo. E uma vítima, né? Mas algo perturbador também é que foi tudo tão pensado nesse vídeo. O cara agiu com uma frieza tão gigantesca. A câmera estava bem posicionada, tinha música tocando, tinha uma frieza exalando. Tinha até um pôster de um filme que uma mulher mata o cara com um quebra-gelo também, entendeu? Então tava tudo muito encenado, tava tudo muito encenado mesmo. Esse não era apenas um homicídio, era algo que já vinha sendo construído, assim como nos vídeos anteriores. Havia intenção de gravação, havia intenção de divulgação, havia intenção de impacto. O vídeo foi enviado para um site conhecido por hospedar conteúdo extremo, ou seja, não foi um vazamento qualquer. Foi uma publicação deliberada. E não para por aí. Uma coisa que também chocou todo mundo foi que partes do corpo do Jun Lin foram enviadas para alguns locais muito peculiares do Canadá, através dos correios. Por exemplo, uma mão foi parar lá na instituição nacional, um pé foi parar lá no escritório dos partidos políticos do Canadá. Então, de uma certa forma, quem fez isso também queria enviar uma mensagem. Nesse momento, tudo que o grupo online temia se torna realidade. A escalada aconteceu, os vídeos eram apenas o começo, e o padrão se encaixava perfeitamente. Animais, testes, exposição e agora um ser humano. E com as imagens vazadas dos últimos momentos de vida do Jun Lin, acompanhado do seu assassino, agora a polícia entrou em ação, a mídia entrou em ação, o mundo entrou em ação e todos os olhos estavam voltados para aquele nome que tinha um rosto, aquele nome que um grupo uma vez citou que poderia ser o assassino e eles estavam certos. E agora que ele deixou uma vítima humana, ele também deixou a sua identidade escapar. E ele não cruzou a linha. Ele passou meses caminhando em direção a ela. E quando finalmente chegou, fez questão de que o mundo inteiro assistisse. Mas dessa vez, ele não estava mais só brincando com a internet. Agora, a internet e a polícia estavam atrás dele. E então esse cara que durante meses foi apenas uma sombra, um homem sem nome, sem rosto completo, finalmente seria capturado. E o nome, que antes era só uma hipótese, agora era real. Luca Rocco Magnotta, nascido em 24 de julho de 1982, no Canadá. Mas esse não era o único nome, e talvez nem fosse o mais importante. Antes mesmo do crime, Luca já vivia como alguém que não era apenas uma pessoa. Ele usava diferentes nomes: Eric Newman, Vladimir Romanov, Jimmy. Cada nome, uma versão. Cada versão, uma tentativa de construir uma imagem. Era como se ele estivesse constantemente tentando se reinventar ou escapar de si mesmo. Se havia algo que definia Luca, era uma necessidade quase desesperada de atenção. Ele queria ser famoso a todo custo, não apenas conhecido. Famoso. E tentou de tudo. Criou perfis em sites de relacionamento, fez ensaios fotográficos, tentou carreira de modelo, participou de filmes adultos. As fotos que circulavam na internet não eram casuais. Elas eram cuidadosamente pensadas. Poses calculadas, olhar direto para a câmera, iluminação que destacava o rosto. Era alguém que entendia de imagem, que sabia como queria ser visto. Então ele era aquele típico cara que queria aparecer a todo custo. E não só aparecer, ele queria ser famoso. Ele queria degustar da fama, entendeu? Lembra que eu falei que quando o grupo começou a identificar algumas pessoas que poderiam ser o suspeito, eles encontraram alguns sites sobre esse Luca que eram como se fossem fãs dele. Então, descobriram que esses sites era ele mesmo se vangloriando, entendeu?
E ele era muito, muito, muito mentiroso. Até que ele já teve um caso com a Madonna, ele contou nas redes sociais. Só pra vocês terem ideia da cabeça desse maluco. Antes mesmo dos crimes, Luca já era extremamente ativo na internet. Ele acompanhava o que diziam sobre ele, respondia, criava novos perfis quando era bloqueado e, mais importante, ele manipulava a própria presença online. Ele entendia como viralizar, como gerar curiosidade, como se manter relevante. Os especialistas que analisaram o caso depois confirmaram que o Luca não queria apenas cometer o crime, ele queria ser visto cometendo esse crime. Ele não queria o anonimato, entendeu? Ele queria público para o que ele estava fazendo. Fosse coisa boa ou fosse coisa ruim, ele queria o público. E talvez o detalhe mais perturbador seja esse. Luca parecia enxergar a própria vida como uma produção, um roteiro, onde ele era o protagonista, o diretor e ao mesmo tempo também o vilão. Nada era completamente aleatório, tudo tinha um elemento de performance. E o pior é que um fato no meio disso tudo é que ele não queria se esconder de verdade. Ele só queria controlar quando ele seria encontrado. Porque quando ele fosse encontrado, ele queria ter público. E realmente ele teve o público. Porque o mundo inteiro estava voltado para saber quem era ele. E tipo, descobrir quem ele era só o começo. Porque agora que já sabiam quem ele era, precisavam descobrir onde ele estava. Até então, o último registro que eles tinham do Luca era junto com o Jilin naquele hotel. Uma coisa que eu esqueci de citar pra vocês foi que quando os policiais foram até aquele hotel, quando eles usaram acho que é luminol que fala, quando eles usaram o luminol no quarto, o quarto simplesmente brilhou. Tinha sangue pra tudo que é lado. Quando eles foram investigar diretamente o hotel e procurar as câmeras, também eles encontraram vários fragmentos do Luca fazendo coisas muito estranhas. Toda hora ele descia para o lixo do hotel e levava sacos, o que não fazia sentido pro pessoal, porque se você vai levar seu lixo, você vai levar seu lixo de uma vez só, entendeu? Mas ele deu mais de 10 viagens, então quem dá mais de 10 viagens para levar um lixo de um quarto de hotel? Isso ficou muito, muito, muito estranho. Inclusive, quando encontraram o lixo e encontraram os restos mortais do Jilin, também encontraram um comprovante que tinha o nome do Luca. Inclusive, quando esses restos mortais foram encontrados, pensaram que o corpo seria do Luca, porém, não era, né? E então, sendo o último lugar que o Luca foi visto, foi nesse hotel, a partir daí, eles começaram uma busca incansável para saber o que ele fez, ou melhor, para onde ele foi depois que ele saiu desse hotel. E então ele foi visto no aeroporto de Paris tentando pegar um voo, entendeu? Para Paris, e ele conseguiu pegar esse voo. Só que como a polícia já foi acionada, a polícia do Canadá acionou a polícia lá da França, eles conseguiram interceptar o Luca logo quando ele desceu lá em Paris. E é aquilo. Depois da prisão, o mundo finalmente tinha o nome dele, o rosto, a história, mas o que ninguém esperava é que o caso estava longe de acabar. Porque o julgamento de Luca Rocco Magnotta traria algo ainda mais inquietante. Uma nova narrativa. Desde o início, a defesa deixou claro qual seria o caminho. Luca não negava todos os fatos, mas ele falava que ele não era a única pessoa envolvida nisso, entendeu? Ele dizia a todo momento que ele estava sendo manipulado por uma outra pessoa, entendeu? Que era um tal de Manny Lopes. De acordo com Luca, Manny era um homem mais velho, controlador, violento, envolvido com atividades criminosas. Ele afirmava que Manny o manipulava, o ameaçava e o obrigava a fazer coisas contra a própria vontade, inclusive todos aqueles crimes dos vídeos. Durante o julgamento, Luca dizia a todo momento que esse Manny era o cabeça de todos os crimes, que ele era manipulador, que ele que mandava o Luca fazer tudo aquilo e que muitas vezes o Manny também estava presente na gravação desses vídeos. Só que uma coisa que todo mundo queria saber era quem era Manny, por que ninguém nunca viu esse Manny? Por que ninguém nunca ouviu falar desse Manny? Porque ele não tem fotos desse Manny. E a polícia levou essa alegação a sério, investigaram, buscaram registros, câmeras, testemunhas
histórico e tudo foi direto. Não havia qualquer evidência de que Manny existisse. Nenhum documento, nenhuma imagem, nenhum rastro digital confiável. Absolutamente nada. E com o tempo, os promotores e toda a galera do julgamento começou a defender uma única teoria. Manny não existia. Era apenas mais uma coisa da cabeça do Luca para fazer todo mundo ser manipulado por ele e ele assim conseguir fugir do crime ou dos crimes que ele cometeu. E é aqui que o caso ganha um dos seus pontos mais controversos. A mãe do Luca, Anna Yorkin, acreditava nele, publicamente. Ela defendia que Manny existia sim e que o filho era, na verdade, uma vítima. Durante entrevistas, ela descreveu Manny como alguém real, alguém que teria manipulado Luca por anos. Ela chegou a afirmar que o filho tinha medo dessa pessoa e que tudo fazia parte de um controle psicológico. Mas ela também não conseguia afirmar onde Manny estava, nenhuma foto de Manny, nem nada para provar de sua existência. Isso dividiu completamente a opinião pública. De um lado, tinham pessoas que viam aquilo como uma mãe tentando proteger o filho. Do outro, tinha quem acreditava que aquilo só reforçava a manipulação. Porque para muitos, Lucas sempre soube contar histórias e convencer pessoas muito bem. Gente, do nada a luz mudou, ficou de noite, já tá escuro, porque eu tive que sair pra pegar minha filha da escola, mas vamos retomar o vídeo, tá? E então, durante o julgamento dele, Luca manteve uma postura que chamou a atenção de todos. Ele estava muito calmo, muito pleno, como se não fosse o julgamento dele, como se ele estivesse assistindo. Ele cruzava as pernas e acenava e olhava. Teve até um momento que ele fumou um cigarro cruzando as pernas, como se ele não estivesse sendo julgado, mas como se ele estivesse julgando, entendeu? Então a postura dele mais uma vez mostrou que ele só estava encenando algo para ele mesmo. E aí, depois de semanas de julgamento, o júri chegou a uma conclusão. A narrativa de Manny não se sustentava. E em 2014, Luca Rocco Magnotta foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e outros crimes relacionados. Sentença: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Mesmo após a condenação, a dúvida sobre o Manny nunca foi extinta completamente, mas não como uma pessoa física, real, e sim como algo psicológico do Luca. Ninguém acreditava de que esse Manny era uma pessoa realmente existente e tudo mais. Mas será que o Luca tinha realmente esse Manny na cabeça? Será que na cabeça dele tinha alguém que mandava ele fazer essas coisas? Ou mais uma vez era só uma atuação dele? E no fim disso tudo, não era sobre provar quem era Manny, mas era sobre provar quem Luca sempre foi. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Espero que vocês realmente tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta que outros tipos de vídeos vocês querem que eu traga aqui, tá certo? Beijo!